Tem lugares tão remotos e inacessíveis que guardam mistérios e realidades que desafiam a imaginação. Nações como esta, cercada pelo que muitos consideram a costa mais perigosa do planeta, já que é controlada pelos temidos piratas africanos. Terra de tradições extremas e segredos ancestrais, como ser um dos países mais polígamos do mundo, ou manter viva uma das tradições mais controversas e debatidas do mundo, conhecida como levirato, que obriga as viúvas a se casarem com o irmão do marido falecido. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos entrar na Somália, um território onde poucos se atrevem a entrar, onde coexistem uma biodiversidade extraordinária, desertos mortais e a cidade mais antiga de África ainda habitada. Mas também um lugar onde as fronteiras escondem realidades extremas, forçadas pela necessidade de sobreviver, que guardam enigmas e tradições milenares que você está prestes a descobrir. Prepare-se para descobrir um dos territórios mais selvagens e enigmáticos da Terra. Vamos começar. A Somália é um país que parece suspenso no tempo e muitas vezes esquecido pelo resto do mundo. Um território cheio de contrastes onde a história, a natureza e a cultura se entrelaçam de maneira única, formando um cenário que poucos se atrevem a explorar. Este país faz fronteira ao norte com Djibouti e o Golfo de Aden, a nordeste com o Mar Arábico, a leste com o Oceano Índico, a sul com o Quênia e a oeste com a Etiópia, criando um território que conecta o Corno de África com o resto do continente, e que historicamente tem sido um cruzamento de culturas, comércio e rotas migratórias. A Somália se estende por aproximadamente 743.400 quilômetros quadrados, um tamanho que o torna um dos maiores países da África Oriental, comparável em extensão a países como a França e apenas um pouco menor que o Chile, o que faz com que exista aqui uma diversidade geográfica impressionante, onde coexistem desertos áridos, montanhas imponentes, planícies costeiras ao longo de sua extensa linha costeira no Oceano Índico, e ecossistemas únicos. Apesar do seu tamanho, a Somália tem uma densidade populacional relativamente baixa, com cerca de 45 habitantes por quilômetro quadrado, o que significa que grande parte do seu território permanece despovoado e que as comunidades se concentram principalmente na costa e em algumas cidades do interior, como Mogadíscio, Hargeisa e Bosaso, criando um contraste evidente entre a vasta extensão do país e a dispersão dos seus habitantes. Para colocar isso em perspectiva, a França tem aproximadamente 4 vezes mais densidade populacional, enquanto a maioria dos países africanos multiplica várias vezes a densidade da Somália, o que demonstra como a geografia, o clima e a disponibilidade de recursos moldam a distribuição humana e os modos de vida neste país. Algumas das razões para essa baixa densidade estão na falta de infraestrutura, no clima extremo da região, na escassez de recursos para seus habitantes e até mesmo na ajuda externa limitada, já que poucos se atrevem a entrar na Somália, em grande parte devido à presença dos temidos piratas africanos, uma realidade que marcou a história e a vida cotidiana do país. E tudo isso tem muito a ver tanto com o presente quanto com o passado que estamos prestes a explorar. Como você verá, nem tudo é negativo, pois graças a essas condições, sociedades e tradições milenares permaneceram praticamente inalteradas ao longo dos séculos, conservando costumes, rituais e formas de vida que sobreviveram a conflitos, secas e influências externas. O nome Somália vem do povo somali, a etnia predominante do país, cuja história oral remonta a milhares de anos. E embora sua origem exata seja objeto de debate, acredita-se que a palavra Somali possa derivar de Samaale, o nome de um antigo clã ancestral que teria povoado a região. Desde os tempos antigos, essas comunidades se organizaram em clãs e subclãs que determinavam a estrutura social e política, definindo a forma como os recursos eram distribuídos, como as alianças matrimoniais e comerciais eram estabelecidas e como os conflitos eram resolvidos, criando um sistema onde a tradição e a lealdade familiar eram essenciais para a coesão social. Essa realidade dos clãs não mudou com o passar dos séculos, e hoje em dia,
o país continua organizado em clãs muito fortes que ditam as regras do casamento, das relações íntimas, da herança e da resolução de conflitos, entre muitas outras coisas. Clãs que usam as alianças matrimoniais para reforçar a posição do clã, dando mais importância ao grupo do que à pessoa, a ponto de manter vivas tradições milenares como o levirato, que conheceremos mais detalhadamente mais tarde, que obriga as viúvas de certos grupos a se casarem com o irmão do marido falecido pelo bem de sua família. Os principais clãs somalis são os Darod, Hawiye, Isaac e Rahanwen, e formam uma sociedade complexa, onde a pertença ao grupo não só determina a identidade cultural, mas também as oportunidades de sobrevivência, a distribuição de terras e pastagens, e a maneira de se relacionar com outros clãs e com o Estado, fazendo com que cada grupo tenha suas próprias regras e normas, onde a mobilidade nômade e a adaptação ao ambiente extremo têm sido historicamente fundamentais para a sobrevivência. Poucos sabem que a Somália é um dos países mais nômadas do mundo, e certamente é por causa do desconhecimento deste país. Mas é um território onde grande parte da população se desloca constantemente, seguindo rotas estabelecidas por gerações anteriores, para garantir a sobrevivência de suas famílias e seus rebanhos. Ser nômade significa não se estabelecer permanentemente em um lugar como a maioria de nós faz, mas se deslocar de acordo com as estações, a disponibilidade de pasto e água e as condições climáticas. Uma realidade que lhes permite se adaptar a um ambiente extremamente seco e mutável, já que permanecer em um único lugar poderia ser fatal tanto para as pessoas quanto para os animais. Esses clãs somalis se organizam de forma que a mobilidade se torna parte essencial de sua economia e cultura, deslocando-se com camelos, cabras, ovelhas e, ocasionalmente, vacas, levando apenas o necessário para viver. Esse estilo de vida permite que eles aproveitem os recursos naturais espalhados, protejam seus animais da seca e evitem conflitos por pasto ou água com outros clãs vizinhos, garantindo a sobrevivência da comunidade, apesar das condições extremas do deserto e das planícies. Para se deslocarem rapidamente, os nômades somalis constroem habitações temporárias chamadas akal ou akal somali, que são estruturas leves e fáceis de montar e desmontar, utilizando materiais disponíveis no ambiente, como madeira, juncos, canas e, às vezes, estrume misturado com barro, o que lhes permite erguer telhados e paredes resistentes ao vento e ao sol, mas suficientemente leves para serem transportadas em poucas horas, demonstrando uma adaptação engenhosa ao clima e ao seu estilo de vida. O design dessas casas é prático e funcional, com telhados em forma de cúpula ou pirâmide baixa para resistir a tempestades de areia e fornecer sombra, e sua construção rápida e simples permite que toda a família se desloque de uma área para outra em questão de dias ou semanas, seguindo a disponibilidade de pasto fresco para os animais e evitando áreas onde a escassez de água ou o calor extremo poderiam colocar em risco sua sobrevivência. Esse estilo de vida nômade não só garante a sobrevivência física, mas também reforça a coesão social dentro dos clãs, já que todos os membros devem colaborar no transporte, no cuidado do gado, construção das casas e busca de recursos, mantendo vivas tradições milenares de cooperação e conhecimento do meio ambiente que são transmitidas de geração em geração, e que fazem da Somália um país onde a mobilidade e a adaptação ao meio ambiente são essenciais para a vida cotidiana. Para eles, tanto o presente quanto o passado são marcados por séculos de comércio e contato com o mundo árabe, persa e indiano, sendo a Somália um ponto estratégico nas rotas de especiarias, marfim e escravos, o que permitiu o desenvolvimento de cidades portuárias como Mogadíscio, Berbera e Merca, que se tornaram autênticos centros de intercâmbio cultural e econômico, onde chegaram religiões, costumes e línguas estrangeiras que se fundiram com as tradições locais, criando uma cultura rica e diversificada, única no Corno de África, e testemunho vivo da importância desta região ao longo da história. Mogadíscio é a capital e o principal porto deste país, e é considerada a cidade habitada mais antiga de África,
com registros que datam de há mais de 1000 anos, quando comerciantes árabes e persas começaram a estabelecer povoações permanentes. Essa cidade não é só importante na África, mas também está entre as cidades mais antigas do mundo, comparada a lugares como Varanasi, na Índia, ou Alepo, na Síria, onde a continuidade da vida permitiu conservar tradições, arquitetura e rituais que remontam a séculos atrás. Em Mogadíscio, os mercados tradicionais ainda mostram o comércio de especiarias, tecidos e produtos do mar como era feito há séculos, e seus antigos fortes costeiros, mesquitas e casas coloniais italianas contam a história de conquistas, comércio e culturas que se entrelaçaram, enquanto seus bairros modernos convivem com bairros históricos, refletindo a resiliência de uma cidade que sobreviveu a conflitos, inundações e transformações econômicas e sociais. Pensando nessas histórias de conquistas e no passado recente do país e de sua capital, como você verá agora, muitos países e culturas tentaram dominar este país. Durante sua época colonial, a Somália foi dividida entre a Itália e a Grã-Bretanha, com o sul sob administração italiana e o norte sob controle britânico, enquanto partes do leste ficaram nas mãos da França, e a Etiópia também reivindicou territórios, o que provocou uma fragmentação que teve consequências duradouras, influenciando sua infraestrutura, educação e desenvolvimento econômico, deixando um legado que ainda afeta a vida e a governança do país. Apesar de ter conquistado sua independência em 1961, essas divisões históricas contribuíram para as dificuldades atuais e para a complexidade de administrar um país tão extenso, e essa diversidade de colonizadores também deixou uma marca única na Somália, que se reflete em sua cultura, arquitetura, idiomas e tradições urbanas, criando uma mistura que não se encontra em outros países africanos. Com o tempo, e graças ao contato prolongado com comerciantes árabes e persas desde séculos atrás, a religião muçulmana se impôs como a principal no país, unificando grande parte da população sob práticas e normas religiosas comuns, embora mantendo vivas muitas tradições ancestrais próprias dos clãs, criando um equilíbrio entre religião e costumes locais que ainda hoje influencia a vida social, política e familiar da Somália. Uma das curiosidades mais marcantes da Somália atualmente é que se trata de um dos países mais polígamos do mundo, onde a maioria dos homens pode ter várias esposas ao mesmo tempo, conforme permitido pela religião muçulmana, sem que haja um limite estrito em alguns casos. Ou seja, na Somália, um homem pode ter quantas esposas quiser, ou melhor, quantas puder sustentar, já que a prática real depende da capacidade econômica, da posição social e das normas de cada clã. A poligamia na Somália combina a influência da religião muçulmana com tradições muito antigas dos clãs e a forma como a sociedade se organiza, onde os casamentos múltiplos não só reforçam a posição social do grupo, mas também garantem a união familiar e a herança entre gerações. Os principais motivos por trás da poligamia incluem a proteção e o cuidado de viúvas ou órfãos, a ampliação da família para garantir mais mãos para trabalhar na terra ou com os animais, e a consolidação de alianças entre clãs, o que garante apoio e segurança em um ambiente às vezes difícil e perigoso. Como mencionamos, embora a religião permita ter várias esposas, a realidade depende dos recursos do homem e das normas do clã, e em muitos casos as mulheres têm voz e certa capacidade de decidir sobre esses casamentos, podendo aceitar ou recusar se unir a um lar polígamo, embora suas decisões geralmente sejam condicionadas pela tradição e pelas expectativas sociais. Grande parte das razões por trás da manutenção dessas realidades ancestrais hoje em dia tem a ver com o fato de que durante muitas décadas, a Somália foi considerada um dos países mais pobres do planeta. Tudo isso se deve a uma combinação de fatores naturais, históricos e sociais que limitaram seu desenvolvimento. Embora hoje alguns indicadores mostrem certa melhora nas principais cidades, a maioria da população continua enfrentando níveis críticos de pobreza e acesso limitado a serviços básicos como água, alimentos, saúde e educação. O clima extremo da Somália, com secas prolongadas e desertos implacáveis,
afeta diretamente a agricultura, a pecuária e a disponibilidade de água, forçando milhões de pessoas a se deslocarem constantemente com seus rebanhos de camelos, cabras e ovelhas, dependendo de recursos limitados e se adaptando continuamente a um ambiente que pode ser implacável e perigoso. Algumas das regiões mais extremas incluem o deserto de Ogaden, no sul, e as planícies de Galgudud e Mudug, onde as temperaturas podem ultrapassar os 50 graus Celsius durante o dia, tornando essas áreas alguns dos lugares mais quentes da Terra, e onde a combinação de calor escaldante, falta de chuvas e escassez de vegetação torna a sobrevivência um desafio constante para as comunidades nômades e sedentárias. Além do clima extremo, a falta de recursos internos e a capacidade limitada do Estado para distribuir serviços e garantir a segurança fazem com que muitas comunidades dependam de ajuda externa, mas a presença de conflitos internos, a insegurança em certas regiões e a percepção de perigo diante da pirataria tornam essa ajuda muito difícil de manter, deixando muitas pessoas sem acesso às necessidades básicas. Nesse contexto, a pirataria surgiu como uma atividade que, embora perigosa e controversa, para alguns representa uma forma de sobrevivência, especialmente nas comunidades costeiras onde as oportunidades econômicas são extremamente limitadas e o acesso aos recursos naturais é escasso. A região costeira da Somália, que se estende por mais de 3.300 quilômetros ao longo do Oceano Índico e do Mar Arábico, torna-a um dos países com maior litoral de toda a África e oferece um terreno estratégico para diversas atividades. Suas longas praias, falésias baixas e baías naturais proporcionam pontos de observação e acesso rápido às embarcações que transitam por essas águas. E por isso, ao longo da história, essa área tem sido um importante centro de comércio e encontro entre povos, o que explica a grande experiência marítima de muitas comunidades locais, que se tornaram os temidos piratas africanos da atualidade. Na prática, a pirataria não é organizada de forma centralizada, mas geralmente está ligada a clãs ou pequenos grupos tribais que operam em áreas específicas, onde os laços familiares são essenciais para a coordenação e a logística. Muitas vezes, esses grupos agem não com o objetivo de violência indiscriminada, mas com a intenção de garantir recursos ou negociar resgates como forma de subsistência em um ambiente onde outras oportunidades econômicas são quase inexistentes, e a renda gerada é usada para sustentar as famílias e comunidades locais. Geralmente, os piratas usam pequenas lanchas rápidas que se aproximam de grandes navios comerciais, aproveitando a velocidade e o conhecimento da costa para interceptá-los, estabelecer contato e exigir um resgate antes de se retirarem rapidamente para zonas seguras perto da costa. Um caso famoso que mostra isso é o sequestro do navio MV Maersk Alabama, em 2009, que chamou a atenção do mundo todo e virou um exemplo de como esses grupos agem. O capitão Richard Phillips foi feito refém e finalmente resgatado por forças especiais americanas. Um fato que inspirou o filme Capitão Phillips, estrelado por Tom Hanks, que mostra de forma clara e cinematográfica como se desenvolve uma situação de pirataria e a tensão que isso representa tanto para a tripulação quanto para os piratas. Apesar da percepção internacional, é importante entender que essa atividade reflete a dureza do ambiente e as limitações que essas populações enfrentam, onde o deserto, a seca, a insegurança e a falta de infraestrutura obrigam os habitantes a recorrer a medidas extremas para sobreviver. Chegados a este ponto, aproveitamos para perguntar: você se atreveria a entrar em águas somalis? E se pudesse, você se casaria com várias mulheres ou vários homens? Com quantas ou quantos você acha que conseguiria aguentar? Adoraríamos ler seus comentários, então. Se você chegou até aqui, não hesite em pausar o vídeo e deixar seu comentário e um bom like. Como você sabe, sua ajuda é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura. A combinação de todos esses fatores cria um cenário em que a vida cotidiana é um desafio constante, mas ao mesmo tempo permite que tradições milenares e formas de organização social que sobreviveram a séculos de mudanças e dificuldades se mantenham vivas, mostrando a resiliência de um país que,
apesar de suas carências, continua sendo único na África e no mundo. Uma das melhores demonstrações dessa capacidade de melhoria e sobrevivência pode ser observada nos maiores mercados de camelos do mundo, que acontecem neste país. Especificamente, esses mercados costumam ser realizados na cidade de Burao, na região da Somalilândia. Nesses enormes mercados de camelos, milhares de camelos são comercializados todas as semanas, e esse intercâmbio é fundamental para manter a vida das famílias, já que os camelos são essenciais para o transporte, o leite, a carne, e em geral como símbolo de riqueza e status social dentro dos clãs. O mercado de Burao atrai compradores e vendedores de toda a Somália e dos países vizinhos, criando um ambiente cheio de movimento, negociação e tradições ancestrais. Os animais são cuidadosamente exibidos, avaliando seu tamanho, saúde e habilidades, e as transações não se baseiam apenas em dinheiro, mas também em relações de confiança e acordos entre clãs, mostrando como a cultura e a economia se unem em um país onde as oportunidades são limitadas e a cooperação social é vital para a sobrevivência. Uma realidade, a de sobreviver, que está intimamente ligada a uma das tradições mais controversas da Somália, conhecida como levirato, provavelmente uma das práticas mais debatidas em todo o mundo. O levirato é uma tradição milenar presente na Somália que obriga a viúva de um homem falecido a se casar com um dos irmãos do falecido. Se ele for solteiro, como forma de proteger a família, manter os bens dentro do clã e garantir a continuidade da linhagem. Essa prática tem séculos de existência e continua vigente em muitas regiões do país, especialmente em comunidades nômades e rurais, onde a coesão familiar e a sobrevivência dependem da união entre clãs. O termo levirato vem do latim levir, que significa irmão do marido, e sua origem não é exclusiva da Somália, mas é encontrada em várias culturas ao redor do mundo, da África, a Ásia e Europa, embora em cada lugar assuma formas diferentes de acordo com as tradições locais e as normas sociais. Na Somália, essa prática se misturou com a forte cultura dos clãs, reforçando a tradição como em poucos lugares no mundo. Embora possa parecer estranho, essa tradição tem uma forte relação com a sobrevivência e a economia local. Em sociedades como essa, onde os recursos são limitados e a vida depende do trabalho em equipe, casar a viúva com o irmão solteiro do falecido garante que as propriedades e os animais da família não se dispersem e que os filhos continuem sendo protegidos e cuidados, evitando que a viúva fique desamparada ou que as crianças percam seu sustento. O levirato também mostra a importância dos clãs na vida cotidiana da Somália. Cada clã tem suas próprias regras e costumes, e essas uniões obrigatórias fortalecem os laços entre as famílias, evitam conflitos por heranças e consolidam a posição do grupo dentro da comunidade, mostrando como a tradição e a sobrevivência estão inseparavelmente entrelaçadas. Curiosamente, embora possa parecer rigoroso, em muitos casos o casamento levirato é consensual. A viúva pode aceitar a união por conveniência ou por pressão social, e há situações em que são negociados acordos entre as famílias sobre a pensão alimentícia, a convivência e a gestão dos bens. A prática também tem aspectos curiosos que surpreendem quem não conhece a cultura somali. Por exemplo, em alguns clãs, se o irmão não quiser se casar com a viúva, outro parente próximo pode assumir esse papel, e em casos especiais, são estabelecidas compensações simbólicas que garantem que os direitos da viúva e dos filhos não sejam perdidos. Isso mostra a flexibilidade da tradição dentro de um quadro de normas mais rígidas, normalmente supervisionadas pelos clãs. Historicamente, a tradição do levirato tem sido uma forma de proteger mulheres e crianças em sociedades onde a ausência do marido poderia significar a perda de terras, gado ou status social. Em regiões nômades como esta, onde a sobrevivência depende do rebanho e do trabalho familiar, manter a viúva dentro do clã garante que ninguém fique desamparado e que a comunidade continue funcionando de maneira eficiente. Essa prática tem algumas semelhanças com outras formas de organização familiar no mundo, como a poliandria fraterna que existia no Tibete ou na Mongólia, onde os irmãos compartilhavam esposas para manter os bens familiares unidos.
e garantir a sobrevivência do grupo, mostrando como diferentes culturas desenvolveram soluções parecidas diante de desafios sociais e econômicos semelhantes. Lugares e realidades que você pode descobrir em mais vídeos do nosso canal sobre esses outros países, nos quais aprofundamos essas tradições milenares. Com o passar do tempo, apesar das mudanças e da influência da modernidade, a tradição do levirato continua viva em muitas partes da Somália. Embora nas cidades maiores sua prática tenha diminuído, nas aldeias rurais e áreas remotas continua sendo um costume respeitado, transmitido de geração em geração. Um reflexo da vida em um ambiente extremo, da organização social baseada em clãs, da necessidade de proteger a família e os bens, e da maneira como os costumes milenares continuam moldando a vida de milhões de pessoas que buscam sobreviver e prosperar em um dos países mais desafiadores do mundo. Nesse país, tradições como o levirato e a poligamia refletem uma realidade em que o casamento vai muito além do amor romântico, pois é uma ferramenta de sobrevivência social e econômica, um sistema em que as uniões matrimoniais são projetadas para fortalecer alianças, garantir recursos e preservar a estrutura do grupo, mais do que para responder a decisões pessoais ou sentimentais. Por isso, na Somália, não é raro que as mulheres compartilhem maridos sucessivamente, ou, em alguns casos, coabitem com vários homens do mesmo clã, de acordo com as circunstâncias sociais e as normas locais. Como você pode ver, a Somália é um lugar único no mundo, cheio de contrastes e realidades que se encontram em poucos cantos do planeta. Grande parte dessa singularidade se reflete em sua biodiversidade, já que o país é considerado um dos mais diversos da África, com ecossistemas que vão desde desertos escaldantes a savanas abertas, falésias costeiras e manguezais tropicais. Um dos animais mais curiosos que habitam essas terras é o beira, um pequeno antílope endêmico do nordeste do país, adaptado para sobreviver em áreas rochosas e extremamente secas, capaz de percorrer grandes distâncias sem água e encontrar alimento nos terrenos mais inóspitos, mostrando a incrível adaptação da fauna a um clima implacável. Se você quiser explorar a biodiversidade somali, um lugar imperdível é a Península de Rafum, na costa nordeste, conhecida por suas praias virgens, recifes de coral e presença de aves migratórias. Aqui você pode observar flamingos, garças e outras espécies únicas que usam a região como ponto de descanso durante suas migrações, e onde também os pescadores locais convivem com a natureza, mantendo métodos tradicionais que respeitam os ecossistemas marinhos. A biodiversidade da Somália não é apenas um espetáculo natural, mas também uma lição sobre resistência e adaptação. Em um território onde os humanos precisam enfrentar secas, desertos e costas perigosas, essa fauna e flora extraordinárias mostram estratégias de sobrevivência únicas, como no caso das pessoas, lembrando que, apesar das dificuldades, a vida sempre encontra uma maneira de persistir e oferecer paisagens e ecossistemas que não são vistos em nenhum outro lugar do planeta. Se você chegou até aqui, provavelmente está se perguntando como poderia chegar a este país tão enigmático, e se realmente é possível fazê-lo sem colocar sua vida em risco. Pensando nisso, nós do Mundo Sem Censura pesquisamos a fundo para oferecer a você as informações mais completas e realistas sobre como visitar a Somália, um dos destinos mais misteriosos e pouco explorados do planeta. Viajar para a Somália não é fácil, mas é possível. Para entrar no país, os visitantes precisam de um visto, que pode ser solicitado através das embaixadas somalis ou por meio de agências especializadas com contatos locais. A maioria dos viajantes chega à Somália por via aérea, chegando ao Aeroporto Internacional Aden Adje, em Mogadíscio, ou ao aeroporto de Hargeisa, na Somalilândia, uma região mais estável e segura dentro do território somali. Quanto à segurança, é importante deixar claro, a Somália ainda é considerada uma zona de risco, especialmente no sul e no centro do país. No entanto, existem áreas relativamente tranquilas, principalmente na Somalilândia e em Puntlândia, onde alguns viajantes experientes e jornalistas puderam visitar mercados,
costas e desertos sem incidentes, sempre acompanhados por guias locais e tomando todas as precauções necessárias. Apesar dos desafios, a Somália oferece uma autenticidade incomparável. O país é extremamente barato. Um apartamento modesto em Mogadíscio pode custar entre 100 e 200 dólares por mês, enquanto um quarto em um hotel de gama média custa entre 20 e 40 dólares por noite. Um jantar para 2 pessoas num restaurante local dificilmente ultrapassa os 15 dólares, e os passeios organizados por guias locais para conhecer lugares como o mercado de camelos de Hargeisa custam entre 30 e 50 dólares, dependendo da duração e do tipo de transporte usado. Entre os destinos mais fascinantes destaca-se a Península de Rafum, o ponto mais oriental do continente africano. Uma paisagem remota de praias desertas, falésias e vilas de pescadores onde o Oceano Índico e o Mar Arábico se encontram numa dança eterna. Nesses lugares, o viajante pode observar a beleza indomável de um país que, apesar de todas as suas dificuldades, continua de pé, conservando sua essência ancestral e sua conexão inseparável com o deserto e o mar. A gente do Mundo Sem Censura espera que essa viagem pelos enigmas e curiosidades da Somália tenha sido tão emocionante para você quanto foi para a gente. Pensando nisso e no esforço que fazemos para produzir esses vídeos, adoraríamos que você deixasse um like, se inscrevesse se ainda não está inscrito e deixasse um bom comentário. Essa é a melhor maneira de nos ajudar a continuar trazendo o melhor conteúdo todas as semanas. Se você gostou deste vídeo e ainda não está inscrito, não espere mais e faça isso agora, ativando a campainha para não perder os vídeos fascinantes que fazemos todas as semanas. Vídeos como este, que você pode assistir agora para conhecer um dos cantos mais enigmáticos do planeta. Não perca e descubra as maravilhas que este lugar tem a oferecer.